Aleluia. Está com expectativa de saber o que foi que Deus fez na minha vida? Pois vocês vão saber o que foi que Deus fez na vida da esposa do pastor. Que para começar ela nunca imaginou ser a esposa do pastor. Mas hoje eis-me aqui fazendo a vontade do Senhor. Ixi, até rimou, podia ter notado, né? Oh, meu Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração aqui de agradecimento. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor preparou para essa noite. Obrigada pela palavra inspirada. Obrigada pela revelação da sua palavra. Eu quero dizer ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor é livre nesse lugar para falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Tem coisas anotadas aqui, Senhor, mas eu quero dizer ao Senhor que meu coração está livre para falar aquilo que o Senhor comandar. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim, mente. Agora. Fique quieta, prestando atenção na palavra. Amém? Aleluia. Então, vocês vão saber hoje o que Deus fez na minha vida. Muitos sabem, outros não sabem, mas quem sabe é bom lembrar. Amém? E eu vou começar lá do comecinho. Minha mãe está aí. Olha aí, tá vendo como nós estamos lembradas? Manhã está aí? Tá, não. Ela vai fazer parte do meu testemunho, mas era quando ela não era cristã, tá certo? Ela vai fazer parte do que Deus fez. Vou contar algumas coisas que aconteceu comigo, com ela, com meu pai, com minha família, antes de ser cristã e depois de ser cristã. Eu cresci, para quem não sabe, eu cresci no lar, contei já, algumas pessoas aqui já sabem da minha história, mas eu cresci no lar totalmente desestruturado. Eu tinha tudo para ser uma família feliz, mas o diabo distorceu. Meu pai era bem de vida, minha mãe era uma dona de casa, só que o diabo embaraçou um pouquinho. Então, eu cresci num ambiente desestruturado. Eu tinha tudo para ser uma mulher desestruturada. O cenário onde eu vivia não era muito bom. Eu cresci vendo... Eu cresci não, né? Porque foi pouco tempo que eu acompanhei, mas a memória guardou. Meu pai, quando vivia com minha mãe, ele maltratava muito ela, batia muito, muito nela. Não queria saber se a gente estava na presença ou não. E eu cresci nesse cenário de sofrimento. Meu pai traindo minha mãe, eu conhecendo minhas madrastas, minha mãe em casa e meu pai indo apresentar as minhas madrastas. E minha mãe indo em festas atrás do meu pai. E em vez de ele vir-se embora, ele dava nela, ele a amante. E eu cresci vendo esse cenário de sofrimento. Eu vi minha mãe, muitas vezes, a última cena que eu lembro foi ela apanhando na sala, acho que era de cadeira, sei lá o que era. E Ana, quem conhece Ana aqui como Ana Banana, foi um tempo minha babá, e ela puxando a gente daquela sala e colocando no quarto para não ver aquele cenário. E esse foi a cena que eu cresci de uma família. Só que cresci no sentido assim, de pouco tempo, né? Porque quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, por aí, chegou a separação deles. Minha mãe não aguentou, foi-se embora. Ela não aguentou compartilhar o marido dela com outras, nem aguentar suportar a carga que ela levava. E aí eu decidi, quando separa, né, vai morar com quem? Com o pai e com a mãe. Eu decidi morar com minha mãe. Só que, morar com minha mãe é daquela que não sabe dizer um não. Então eu fazia o que queria. Minha mãe curtia a vida de um lado, sem Jesus, né, que na época ela não tinha Jesus, e meu pai do outro. Então, quando eu estava morando com manhinha, minha vida era forró, boate, isso pequena. Uns 10 anos, sei lá. Mãe ia, me levava, ia para Desterro nos forró de moto, eu estava no meio da moto. Então, eu vivi nesse ambiente distorcido e desestruturado. E quando eu ia apontar meu pai, me encontrava com minhas madrastas que me desprezavam, que me maltratavam, que me humilhavam. Então, minha mente era totalmente desestruturada. Mas eu quero que você diga uma frasezinha aí a seu irmão. Diga, ei, irmão. Não, diga assim, pelo amor de Deus, para acreditar no que a gente vai dizer. Diga assim, ei, querido. Em meio a um cenário de destruição, Deus manda socorro. Em meio a um cenário de pressão, Deus está trabalhando. Aí a gente vai ver que nesse cenário que eu vivia, tinha um meio de um socorro na minha vida. A minha avó, mãe do meu pai, que hoje ela está com o Senhor, quem conheceu, Maricota, ela era cristã, do Reteté, da Deus e Amor. Então ela sempre orou por nossa família. Só que eu chegava na casa de mãe, eu tinha esse ambiente, mãe levava pessoas para beber na casa dela, e eu vivia naquele, né, vivia
vendo tudo isso. Só que quando eu chegava na casa da minha avó, o cenário era outro. Ela mandava, olha só o que minha avó fazia comigo. E hoje eu entendo o que é aquilo. Ela dizia, Daniele, escreve esse hino aqui para mim. Era um tempo de fita. Aí eu tinha que escutar o hino, escrever, voltar o hino, conferir se está certo. Eu dizia, eu vou voltar aqui o hino. Ela dizia, não, canta para mim para eu pegar o tom. E lá ia eu cantar para a vovó. Ela amava os louvores de Matos Nascimento. E olha que a letra dele era bem, para quem conhece os louvores de Matos Nascimento, ele fala bem com a gente, né? E ele não fazia só isso. Toda vez que eu ia dormir lá, tinha um tempo que eu passei um monte de dia dormindo com ela, ela colocava eu toda noite para ler o Salmo 91. Eu já sei o Salmo quase todo, acho que eu sei ele decorado, se eu for dizer. Porque era todo dia, eu nem queria ler. Uma criança, que num cenário tinha festa, bebida, e eu chegava na casa dela e ia ler Bíblia. Não, eu dizia que isso era coisa de velho, eu não quero não. Mas ela dizia, lê o Salmo 91. E minha avó, sem perceber, fazia eu declarar coisas para que eu pudesse suportar aquele cenário de destruição. Então, a gente vai ver, lá em Salmo 91, você vai ver o que é que ela fazia eu declarar. Coloca aí em Salmo 91, a minha versão é NVI. Olha só, eu vou ser só alguns versículos para você ter noção o que eu declarava sem saber. E eu acredito que até ela, inocente, nem sabia que estava sendo usada por Deus para eu declarar o favor de Deus onde eu vivia. No versículo 21 diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. O versículo 7 diz, 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O versículo 10, nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Porque a ele dará ordens aos seus anjos e ao seu respeito, para que te proteja você em todos os seus caminhos. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. E assim segue esse versículo, que se você conhece o Salmo 91, você sabe muito bem para o que ele fala. Então, olha só, no cenário de destruição que eu vivia, de desestruturação total, quando eu chegava na casa da minha avó, eu dizia, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Olha o que eu declarava sem saber. E eu declarando isso, Deus me protegia no ambiente que eu estava, porque aonde eu vivia, eu tinha tudo para ser uma mulher desmantelada da vida. Porque eu cresci conhecendo minha madrasta, cresci conhecendo os namorados da minha mãe, cresci. E aí o tempo foi passando, e sabe, veio a curiosidade de estar no ambiente que ele estava. Então eu virei o quê? Pioi de festa. Não podia estar batendo numa lata, eu estava dentro. Eu era pioi de festa. Vivia, festa de junho, hoje acaba 2 horas, né? Eu ia 6 horas da manhã para casa. E manhã não sabia dizer não. Mãe deixava fazer o que eu queria. Só que, isso novinha, né? Mas aí quando chegou 15 anos de idade, eu comecei a dar início nos planos que Deus tinha para mim sem perceber. Então, eu no auge, né? 15 anos, uma mocinha, conhecendo a história do ficar, que é para o mundo, o crente não fica, o crente namora para casar. Amém, jovens? Aleluia. Por isso que tem que estar escolhendo direitinho, para não estar atirando nem para a direita nem para a esquerda. Tem que atirar no alvo certo. Amém? Então, eu comecei com essa história de ficar, pior de festa e tudo. Aí, o homem mais lindo da cidade me observou. O mister regional da região me observou. Aquela menininha com 15 anos. Que vocês sabem quem é, né? Oh, coisa linda. É claro que ele faz parte do meu testemunho. Então, com 15 anos, olha só. Eu olho para a menina de 15 anos, eu digo, Roberto, eu olho para a menina de 15 anos, eu digo, meu Jesus amado. Tu tem quantos anos, Mari? 14. É Tainá que tem 15, né? Tainá, Fábio, a Leola tem 15 anos. Depois, quando eu tinha 15 anos, esse homem botou o olho em mim e pediu para namorar comigo. E ele disse que eu estava doida. Eu digo, foi tu que endoidecesse eu?
Agora, com 15 anos, eu comecei a experimentar do plano que Deus tinha para mim sem perceber. Fui pela boniteza, né? A gente ficou uma vez, e na segunda vez ele pediu para namorar. Então, eu não podia dizer não. A homem mais bonito de Itapetí pedindo para namorar comigo. Oxe, eita, estou topando o negócio. Não podia perder essa oportunidade. Quando ele disse, eu disse aceito. Foi engraçado que no dia que ele foi pedir para namorar comigo, ele disse assim, a gente só ficou uma vez, só uns beijinhos. No outro dia ele pediu para namorar comigo. Aí ele dizia assim, eu tenho um negócio para te dizer. Eu dizia, diz. Ele disse, não, mas se tu não quiser. Eu disse, não, eu vou querer, pode dizer. Aí ele dizia, não, mas se tu não vai querer, não. Eu digo, vai, menina, eu quero, pergunta o que é. Eu pressionei, vai que ele, né, queria fugir de mim. Deus me livre, não podia perder essa bênção. Deus me livre, só sai daqui, meu anjo, com minha bênção na mão. Aí ele disse, perguntou se queria namorar comigo. A gente começou a namorar. A gente começou a namorar ainda com o namoro do mundo. Tudo desmantelado, tudo desestruturado. Ciúme comendo de esmola. Roberto tinha um ciúme, que tem uma coisa. Era cão puro o ciúme. Eu tinha que andar assim, ó, igual um boi com um negócio aqui, ó. Se eu fizesse assim, ele dizia, tá olhando para quem? Numa festa. Ele brigou comigo. Numa festa, eu estava parada assim, né, de frente com ele. Aí ele fez. Eu disse, o que foi, Roberto? Ele disse. Isso que foi? Ele disse, tá olhando para aquele menino ali, né? Eu disse, aonde, pelo amor de Deus, eu não estou, não. Eu com 15 anos, meu Deus, para me defender do homem de 27 anos. Eu não estou, não. Olha, assim, era 27 anos que ele tinha, Pedro, era 27, ou era 26. E aquele homem assim, duro. Não foi nada, não, Roberto, olha, não. Me desculpando. E ele emburrado, porque cada panela tem uma tampa, né? Porque se eu fosse estourado, ele tinha ficado no meio da rua. Mas, graças a Deus, Deus me deu sabedoria para ter paciência naquele tempo com ele. E aí era assim que a gente vivia. Não podia sair, que a maioria era briga, ciúme comendo de esmola. Só que ele começou a me levar para a igreja. Eu, quando era pequena, eu ia, às vezes, com minha avó, com minha mãe, para Deus é amor. Mas era assim, eu ia para ficar brincando lá fora e comprar uns docinhos na frente da venda. Não ia para participar do culto. Lembra, irmã Socorro? Achava bom demais. E aí ele começou a me levar para a igreja. Chegou um dia, ele disse assim, vamos fazer uma visita na igreja? Eu disse, vamos. Num tempo era a Filadélfia ali. Não era a Filadélfia? Pastor Daniel estava pregando. Pastor Cordeiro, era pastor Daniel. Só que ele não quis ficar nela, ele foi para outra. Acho que ele foi para Deus é amor. E naquele dia eu tive um encontro com Jesus. Com 15 anos de idade, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E aí a gente começou, né? Ele aceitou Jesus, voltou, que ele era afastado. Eu aceitei Jesus e a gente começou tentando, né, um namoro cristão. Viu que não estava dando certo. Aí disse, vamos se batizar. Vamos se batizar. Consegui ficar um pouquinho fora do pecado, mas aí o cenário contribuía para o pecado voltar de novo. Aí nós caímos no pecado. Aí ele se revoltou-se um dia e é aquela história que vocês conhecem, que ele disse, lá embaixo da figueira, que ele disse, ou nós se casamos ou nós vamos para a bagaceira. Deus me veio com o Roberto para a bagaceira. Oxe, ele já era bagaceiro sem eu e com eu no mundo. Estou fora. Quero o quê? Roberto era namorado. Eu acho que o último da fila, fora as irmãs que estão aqui, né? Porque eu era a última, assim, para dizer, ou é tu, ou vai, ou racha. Porque acho que Itapetim já ficou com esse homem. Misericórdia. Era namorador. Estava ficando com vergonha, né? Mas faz parte da minha história. Olha o homem que Deus trouxe para eu. Tá vendo? Mas o que aconteceu quando ele disse isso? Eu disse sim. A gente vai casar. E aí, aos 16 anos, eu casei. 16 anos, frisa isso, Roberto. 16 anos, eu casei. Foi ele que endoideceu eu. E a gente agora estava firme no Senhor. Servindo na igreja. Casei em janeiro. Em março, eu estava com um mês de gravidez. 3 meses de casamento. No terceiro mês, eu estava com um mês. Não casei grávida, não, viu? Se você fizer as contas, meu filho nasceu em dezembro. Então, não tinha como eu casar em janeiro e meu filho nascer em dezembro, né? Porque tem gente que diz que eu casei grávida. E aí, quando eu engravidei, vocês conhecem a história, o testemunho de Isaac, nova na fé. Glória a Deus pela fé de Roberto. E vocês vão entender por que é pela fé de Roberto. Porque se não fosse pela a fé de Roberto, hoje eu era para ser mãe de 2 crianças mortas. Porque eu era totalmente neófita na fé.
E ele já vinha se debruscando em livros, recebendo as revelações. E foi quando o diabo tentou tirar a vida do meu filho. E ele usou a autoridade e ele foi restituído. E está ali aquela coisa mais linda de Jesus. A segunda, viu? Porque a primeira foi ele, você é a segunda. Aí depois veio Sara. Sara também, o diabo queria tocar. E glória a Deus pelo ato de fé que ele deu, né? Deu uma ordem, o diabo soltou. E para a glória de Deus, eu sou mãe de 2 filhos momentaneamente, né? Porque pode ser que venha o terceiro. Aleluia. Até os irmãos se alegram com essa história, misericórdia. Só que a gente vai começar agora a entrar num detalhe grave. Eu tinha um casamento abençoado, tenho, né? Mas eu estou falando do passado lá. Que era casada, sou com um homem abençoado, tinha uma família abençoada, a gente servia na igreja, Roberta ajudava na igreja, a gente começou a fazer a obra ajudando o pastor em São Vicente, começou a ganhar almas, começou a se auxiliar do pastor, estava tudo perfeito, não estava? Tudo perfeito, só tinha um detalhe. Eu estava ganhando alma, meu casamento estava perfeito, minha família estava perfeita, tinha meus filhos, mas estava indo para o inferno. Oh, gente, como mandando ele? Você estava na igreja pregando, ganhando. Estava. Eu estava indo para o inferno inocentemente. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias, na parte A do capítulo 6, versículo 4. E aqui a gente vai fazer assim um alerta. Alerta. Por que, irmã Daniela, você pensava que... Você disse que estava indo para o inferno? Porque eu tinha dúvida da minha salvação, como Roberto conta. E sabe que isso é comum entre os crentes não verbianos, porque você conhece a verdade, mas naquela época eu não tinha a noção da palavra revelada. Eu conhecia a palavra, eu costumo dizer que eu ouvia porque eu não tinha tempo de sentar e ouvir uma ministração de Roberto. Porque meu menino, a diferença de um para o outro é 3 anos. Então, logo quando eu comecei a me casei, né, ganhei bebê, então meus cultos agora eram na calçada. Quando eu pensei que eu ia, né, assistir o culto e ver a segunda gravidez, ainda continuo na calçada, que é atrás do meu menino e dos outros. Não tinha departamento infantil. Então, meus cultos eram assim. Escutava Roberto, corria atrás de Isaac. Escutava Roberto, corria atrás do meu e dos outros. Até que chegou o rema na minha vida. Aí era onde eu podia sentar e ouvir a palavra de Deus. O rema mudou minha vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas quando a revelação chega, é onde é a mudança de vida. Então, por que eu me achava indigna de dizer assim? Eu nem sabia. Eu vou chegar na parte do rema, quando eu vou explicar o que é ser salva. Então, eu nem sabia, eu nem tinha parado para pensar, até que chegou um dia que um irmão disse assim, ele já tinha feito o rema? O irmão Juscelino, lá de Recife. Ele já tinha feito o rema. Aí a gente conversando, uma conversa assim, bem aleatória, nem lembro o que era. Ele disse, você tem certeza da sua salvação? Foi um choque para mim. Eu disse, não. Para mim era normal dizer que não tinha certeza da salvação. Mas para quem é crente, nascido de novo, tem certeza do seu novo nascimento, não é normal você ter dúvida da sua salvação. Mas por que eu tinha dúvida? Porque eu me achava indigna de dizer, mas se Jesus voltar, eu vou subir. Eu, que às vezes peco, me estresso, grito, vem pensamento doido na minha cabeça. Não, eu não tenho condição de ser salva, não. Porque eu achava assim, que se eu pecasse hoje, acabou-se. Se Jesus voltasse, eu estava perdida. Se eu pecasse sem querer, né? Porque quando a gente vive pecando intencionalmente é outra história. Mas hoje eu entendo que pensamentos podem até vir, são dados malignos do inferno, mas eu digo, sai em nome de Jesus. Esse pensamento não é meu. Não tem aquela história do ninho do passarinho. O passarinho pode até vir, mas você diz, sai em nome de Jesus. Ele vem e você diz, sai em nome de Jesus. Você não pode deixar ele fazer ninho, porque aí o ninho é perigoso descer para o seu coração. Então, eu não tinha esse entendimento. Eu achava que qualquer pensamento contrário que viesse contra a palavra de Deus, já era para tirar a minha salvação. Até que eu conheci o rema. E o rema me revelou que eu sou salvo em Cristo. A partir do momento, deixa eu ver aqui esse versículo. Efésios 2, a partir do momento que eu digo sim a Ele, vamos ver lá. Em Efésios 2. Versículo 8 e 9. NVI.
Vou ficar só nessa versão. E diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o ato da salvação não é por eu me esforçar até chegar no céu como uma pessoa perfeita. Não existe isso. Eu e você somos falhos. O que é o Rema, explicando para você, é um centro de treinamento bíblico, que é a unidade mais próxima aqui em Patos. São 2 anos de curso, segunda, quarta e sexta, vai para lá e faz esse curso. Esses cursos é o quê? Ele trata da palavra, sobre o caráter de Deus, justiça de Deus, nova criatura. Quando eu escutei aquelas verdades que eu sou nova criatura em Cristo, que não é pelas minhas obras, é um dom, foi Deus que fez por mim. Não era pelo meu merecimento, mas foi porque Ele decidiu fazer. Eu digo, pronto, a revelação chegou. E você pode chegar hoje com o seu maior argumento que for, dizendo que eu não sou salvo. Eu digo, pegue sua mala e vá-se embora, porque eu sou salvo e ponto final. Ai, irmã Daniela, mas tu às vezes entra na carne, eu sou salva, eu tenho uma carne, às vezes ela sai na estribeira, mas ela volta de novo, e isso não vai tirar a minha salvação de mim. Eu queria que você gerasse a convicção em você que a sua salvação não depende das suas obras, é um ato de fé. Você crê que Cristo te salvou, amém. Não foi porque eu merecia, foi porque Ele quis. Mas eu sou irmã Daniela, a irmã não sabe minha vida, eu ainda peco, sua vida é de Jesus. Você nasceu de novo, tem convicção, então é de degrau em degrau. Degrau em degrau. Degrau, você não vai ser o varão ou uma varoa perfeita. Perfeito só foi Jesus. Então, se fosse por perfeição, o céu era só de Jesus. Não nos cabia lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar a você, você é salvo? Se você disse sim ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, diga, sou. Ah, mas tu é merecida. Não, não foi porque eu mereci. Foi porque Ele decidiu pagar o preço por mim. Mas por que uns têm convicção e outros não? Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se existe dúvida na sua mente de salvação, não deixe essa dúvida ficar. Pesquisa, faz alguma coisa, vai para a Bíblia, pede orientação ao pastor, pede indicação de livro ao pastor, coloca lá, Google, versículo de salvação, vai aparecer um monte de versículo, lê, deixa aquilo entrar no teu coração, não deixa de ler até aquilo trazer convicção do teu coração. Porque se a dúvida entrar, está perdido. Você pode ser diácono da igreja, você pode ser pastor auxiliar, você pode ser esposa do pastor, você pode ser da mídia, pode ser o baterista mais ungido. Se tiver dúvida, quando Jesus voltar, fica. Porque não é por nossas obras. E eu queria que você parasse e pensasse. Eu tenho dúvida da minha salvação? Não, você não tem dúvida da sua salvação, porque você já recebeu a palavra revelada aqui, você sabe que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que você foi comprado por um alto preço lá naquela cruz, você aceitou esse sacrifício e você entendeu que não é pelas suas obras, mas é pelo que Ele fez. Ah, se eu tivesse entendido isso há uns tempinhos atrás. Eu fiz o Rema em 2018 e em 2019. E eu me converti com 15 anos de idade. Olha o tempo que eu perdi. Inocente. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, quando você tem convicção da sua salvação, a sua vida é diferente. Você não deixa qualquer coisa te derrubar. Nada vai te derrubar. Você não deixa o diabo roubar a tua paz. Porque você sabe quem te deu. Então, quem te deu não vai tomar de volta. Porque foi Deus que te deu a paz. E para a glória de Deus, uma menina que foi criada num cenário totalmente destruído, com a família desmantelada, Deus me deu um casamento abençoado, com um homem temente ao Senhor, que ama mais ao Senhor do que a mim. 2 filhos maravilhosos, ainda me deu a oportunidade de dizer às pessoas que elas são capazes de ser salvas em Cristo.
Então, quando você olhar para um cenário e dizer está tudo perdido, saiba que tem socorro. Saiba que no meio da pressão Deus está operando. No meio da pressão a gente não está vendo, mas Deus está formando alguma coisa em você. Ah, então é Deus que manda a pressão? É não. O diabo se aproveita para trazer algumas pressões, mas Deus, em meio à pressão, ele nos ensina alguma coisa. Porque naquele cenário que eu passei, hoje quando a pessoa vem conversar comigo e diz, ei, eu passei isso na família, e se eu tiver passado, eu entendo essa pessoa e ser aconselhada exatamente nessa área. Porque no lugar de vergonha, é dupla honra. A Bíblia diz que no lugar de vergonha, é dupla honra. Então você tinha tudo para conhecer uma Daniela festeira, desmantelada e namoradeira. Mas no lugar onde o diabo quis me envergonhar, ele fez dupla honra. Hoje eu sou uma mulher de Deus, temente ao Senhor e casada, mãe de família que cuida de pessoas. Então diga assim, o meu Deus, Ele é bom em todo tempo. Aleluia, aleluia. Eu queria dizer uma coisa aqui. Você que tem alguém na sua família, que o cenário que você vê que essa pessoa ainda vive, ainda não tem como Cristo como Senhor da vida dela, diz que está perdido, diz que vai ser a pior pessoa, que vai ser a mulher mais desmantelada. Você decide ficar com o que o cenário mostra ou com o que a Bíblia diz a respeito dessa pessoa? Fica com o que a Bíblia diz. Porque a tua fé vai mover o cenário a agir em favor do que você crê. A tua fé vai fazer o cenário se desmontar e entrar tudo no lugar para que a sua fé seja honrada. Mas para isso você tem que estar convicto em quem você é nele, o que você pode, quem você é. É muito pouco tempo para eu dizer quem você é, quem você pode. É muito pouco tempo, porque é muitas informações. Mas a Bíblia está cheia de revelação para você. A Bíblia está cheia de revelação para você conhecer e não perecer, para que o diabo não fique brincando com a sua mente. Então, eu tinha uma vida que me achava menos do que as irmãs da igreja. Porque eu não conhecia. Eu achava que aquela irmã, vamos dizer, que vinha de fora, que era a esposa do pastor, era só uma membrazinha, ela era mais que eu. Então, eu me sentia assim, como uma coitadinha, eu não sabia nem falar direito perto dela. Falta de conhecimento de quem eu era em Cristo, de quem eu sou em Cristo. E às vezes muitas mulheres sofrem se achando uma coitadinha, um vermezinho, aquela irmã é mais do que eu, porque não tem a consciência de quem você é em Cristo. Porque quando eu tenho a consciência de quem é Cristo, eu sei que eu sou filha, eu sei que ela é filha e pronto. Então ninguém é melhor do que ninguém quando nós entendemos quem somos em Cristo. Essa consciência foi que fez mudar totalmente minha vida. Porque eu poderia, até hoje, estar sendo esposa de pastor e indo para o inferno. Ganhando almas para Jesus e indo para o inferno. Mas glória a Deus que a revelação da palavra chegou na minha vida. E tem uma coisa, meu irmão. Ninguém mais tira essa convicção de mim. Ninguém. Diz que tu não é salva, não. Ó, que senão, se tu disser, tu vai morrer, que tu é salva. Pô, e mate. Pronto. Mate e eu vou para o céu. Não se venda por mentira. Não venda a sua salvação por qualquer momento passageiro. Não jogue fora o que Cristo fez por você. Porque sim, quando eu tenho convicção, eu tenho consciência que eu não posso estar ferindo a minha salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Zele pela sua salvação. Não deixe o diabo roubar aquilo que você ganhou de presente, dado por Deus, por livre e espontânea vontade dele. Não pelas suas obras, porque ninguém aqui merecia. Eu não merecia, você não merecia, mas ele decidiu com um tão grande ato de amor, entregar Jesus naquela cruz para morrer por mim e por você. Para que nós viéssemos viver a vida plena dele aqui na terra e um dia morar com ele. Amém. Você pode ficar de pé? Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus.
O louvor pode ir tocando, o fundo musical aí. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pela revelação da Tua palavra. Esse louvor que foi tocado, que diz assim: e diz que amado sou. Pronto, toca esse aí. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode fechar seus olhos. Desliguem as luzes, por favor. Obrigada, Jesus. Pode ir lá para o refrão. Você que ora em línguas, comece a orar. Ronde querebraça catarabaxe que terebarabaço doroboche que terebraça darabaxe. Roche que terebrandaramaça daramache que terebarabarabaxe. Obrigada, Pai, pela revelação da Tua palavra. Ronde querebrandarabaça darabaxe que terebroço doroboche que te. Oh, rederebrandaramasha cataramace derebrabarabace dere. Oh, rederebarabaça darabaxe que terebaça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. E diz que foi